Fernando Diniz cobra a chegada de reforços no Vasco. Novidade na zaga do Vascão e Pedrinho pressionado pela torcida vascaína. Tudo isso e muito mais nesse Boa Noite Gigante que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas se no profissional a situação é insustentável, pelo menos na base o vascaíno ele tem uma felicidade, tá? Mas antes de começar o vídeo, antes de trazer todas as informações do nosso Cruz Maltino para você aí do outro lado, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Bora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube, mesmo diante desse momento tão ruim do nosso Cruz Maltino. É importante lembrar que, acima de tudo, os canais de YouTube, a imprensa do Vasco de uma forma geral, não tem absolutamente nada a ver com esse momento. Eu falo em meu nome e falo também em nome de outros canais. Sei que muitas vezes, quando o Vasco passa por momentos difíceis, como está passando agora, as coisas acabam se associando. Mas estamos aqui desse lado, eu, Lucas, pelo menos posso dizer por mim, estou aqui desse lado para cobrar, pedir mudanças e exigir, inclusive, uma nova postura por parte dessa atual diretoria e a sua participação e de sua importância para que isso aconteça. Para o canal ter força, a sua ajuda é necessária. Show? Vamos lá então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, porque enquanto no profissional é só tristeza, na base, pelo menos, o torcedor vascaíno tem uma alegria. Ontem o Sub-17 ele entrou em campo e venceu, conseguindo aí se classificar praticamente para as quartas de final, né? Para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. Um Sub-17 que é o atual campeão da Copa do Brasil, vem fazendo um trabalho simplesmente muito acima com o técnico Cássio Barros. Ontem, né, só para trazer aqui, venceu a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Está na sexta colocação. Tá com a sua classificação muito bem encaminhada, ainda restam 8 rodadas, mas da forma com que está indo, a expectativa é que consiga sim chegar à segunda fase da competição. E hoje foi a vez do Sub-20 entrar em campo e também vencer. A equipe do Sub-20 enfrentou a equipe do Juventude hoje e venceu a equipe do Juventude pelo placar de 1-0 com um gol marcado por Bruno Lopes. O cria das categorias de base voltou a balançar as redes. Vasco, com essa vitória, ele permanece dentro do G8. É importante lembrar que, assim como no 17 e no 20, também o Campeonato Brasileiro ele funciona num modelo bem semelhante ao que era aquele modelo do Campeonato Brasileiro antigo, da Copa João Avelange, onde a primeira fase era pontos corridos, os outros primeiros colocados se classificavam e faziam ali um mata-mata, né? E assim funciona hoje na base. Os 8 primeiros colocados, 4 para um lado, 4 para o outro, fazem as quartas de final, semifinal, final e o grande campeão. O Vasco hoje está dentro desse G8, é o oitavo colocado com 29, tem o Santos abaixo com 25, América Mineiro com 25, São Paulo com 24 e Fluminense com 23. Resta apenas mais uma rodada. O Vasco ele poderá cravar a sua classificação já nessa rodada, porque resta apenas mais um jogo, do Fluminense contra o Corinthians. O Fluminense hoje é a única equipe que não venceu, que não jogou e ainda tem chance de ultrapassar o Vasco nesta rodada. O Fluminense tem 23 e o Vasco tem 29. Não ultrapassar o Vasco nessa rodada, mas se aproximar do Vasco e ter pontuação para passar do Vasco na rodada que vem. O Vasco está com a sua classificação muito bem encaminhada após essa vitória, entretanto, para matematicamente cravar a sua ida às quartas de final, precisa, né, contar com a derrota ou o empate do Fluminense amanhã contra o Corinthians, jogando aqui no Rio de Janeiro. Mas o Vascão aí praticamente classificado, encaminhando a sua classificação em um bom jogo do atacante Bruno Lopes, que também é mais uma das grandes promessas do Vasco. Bruno Lopes, que infelizmente nesse ano de 2025 não vem tendo muitas oportunidades como esteve tendo nos últimos anos.
Inclusive o Bruno Lopes chegou até a estrear profissionalmente no ano passado, sob o comando do técnico Rafael Paiva, um grande jogador, perdeu espaço nesse time do Sub-20 para o atacante Léo Jacó, mas é um jogador diferenciado. Bruno Lopes é um atleta novo, de apenas 17 anos de idade, um jogador que ainda, no ano passado, ele ainda tinha idade para o Sub-17, mesmo assim, já atuava no Sub-20 e até mesmo no time principal. Jogador diferenciadíssimo, jovem, de muita qualidade, que segue se destacando e sendo uma peça importante aí. Enquanto a gente vê na base Felipe Gabriel, que é um grande goleiro, Lincoln, que é um grande zagueiro, Euder, que é um grande volante, Bruno Lopes, que é um grande atacante, Juninho, que é um jogador diferenciado, um pontinho no meio-campo, muito habilidoso, Lucas Zucarello, que eu não preciso nem falar muita coisa, Andrei Fernandes, cara, uma base absurdamente boa. A gente vê um profissional que não alegra em nada o seu torcedor vascaíno, com atletas que você, ninguém compreende, porque ainda está presente no time, até mesmo titular do nosso Vasco. As mudanças precisam acontecer. O torcedor vascaíno não aguenta mais o que está sendo visto dentro do nosso Cruz Maltino. E é claro, o técnico Fernando Diniz também não. Não à toa ontem ele cobrou reforços na entrevista coletiva. O Vasco, ele perdeu de uma forma humilhante. Claro, assim como disse o técnico do próprio Independente Del Valle, a expulsão do Lucas Piton ainda no início de jogo mudou completamente a partida, né? O técnico ele revela que a expulsão no início mudou o panorama de um jogo onde o Vasco era superior. Mas mesmo assim, amigo vascaíno, não se justifica. O Vasco, mesmo com um a menos, tinha que jogar mais. O Botafogo foi campeão da Libertadores jogando com um a menos durante praticamente toda a partida. Então não é o fato de ter um a menos ou não. É o fato de não jogar bola. É o fato de não ter elenco. É o fato de não ter peças. É o fato de não honrar essa camisa do nosso Vasco da Gama. E o Diniz, enfim, está entendendo isso. Não à toa, cobrou reforço na coletiva. Mas antes de trazer as palavras do técnico Fernando Diniz, o canal Gigante Vasco, eu, Lucas, tenho um aviso muito importante e bem rápido a você aqui no canal. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, presta atenção nisso aqui. Eu sei que nesse momento ninguém quer ouvir falar de absolutamente nada, né? O Vasco está conseguindo estragar o dia do seu torcedor, mas esse recado ele pode mudar o seu dia, o seu mês, a sua vida, tá? Eu tô trazendo isso porque tem inscrito aqui do canal que tá conseguindo tirar até R$ 300 por dia. Só que isso daqui, ó, o celular. Sem golpe, sem aposta, sem bet, sem enrolação, nada disso. É um método novo, fácil, que até quem nunca mexeu com o celular tá conseguindo e tá ganhando, tá? E é claro, eu só tô trazendo isso aqui no canal porque eu atestei. Eu vi tudo, conferi direitinho antes de trazer isso. Tem suporte, tem garantia e tem gente que tá melhorando e mudando sim de vida. Se liga aí só nesse resultado com seus próprios olhos. Sabe quando você acha que é bom demais pra ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. R$ 3.000 em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Então eu pensei, eu vou tentar por uma semana e vou ver no que vai dar. E olha, ainda bem que eu tentei. Eu trabalho em uma loja de imóveis e lá o meu salário mal dá pra bancar as contas básicas, sabe? E só que agora, com esse aplicativo, tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. Hoje eu vejo que dá sim para ter uma segunda renda, que agora vai ser até a principal renda aqui em casa, tá bom? Segue o passo a passo, não inventa moda, que o resultado aparece, tá bom? Mas olha só, amigo vascaíno, o acesso é limitado, tá? O sistema, ele só libera 20 pessoas por dia. E esse número tá quase chegando ao seu limite hoje. Então clica agora no link que está aqui na descrição e também no comentário fixado. Não espera, porque pode ser a chance de virar o jogo da sua vida. Tem uma hora que uma simples decisão muda tudo e, é claro, chegou a sua vez. Vem pro Renda Extra. Link na descrição ou no comentário fixado. Bom, amigo, então o aviso tá dado, né? Quer mudar de vida, quer ter essa renda extra? Link aqui na descrição e no comentário fixado. Vamos embora então seguir com o vídeo, pois como estava falando, né, ontem na entrevista coletiva após a partida, o técnico Fernando Diniz, é claro, foi questionado sobre esse atual elenco e a necessidade de novidade. O Vasco ele tem um elenco sim que passa longe de como o presidente Pedrinho disse, que está entre os 8 melhores elencos do país. Isso não é uma realidade, né? O elenco do Vasco aí pode estar entre os 8 piores elencos do país. Melhores não está.
Um elenco completamente deficitário, né? Um elenco que não tem ataque, um elenco que não tem defesa e um elenco que não tem meio. É surreal o elenco do Vasco. É uma grande loucura e foi como eu trouxe no Fala Gigante hoje. A gente olha para a base e vê mais qualidade que no time principal. O que dá raiva, o que revolta, é saber, porém, que a base não é utilizada. Se botar lado a lado, quem é melhor, Leandrinho ou Piton? Leandrinho. Quem é melhor, GB ou Verrete? GB. Quem é melhor, Cauã Barros ou Hugo Moura? Cauã Barros, mas o Cauã tá lá no América Mineiro. E, enfim, o Vasco hoje trabalha com a possibilidade de voltar com o Cauã Barros para cá. Então, assim, tá errado. Porque se a base é melhor que o profissional, tem alguma coisa que de errado, meu amigo, não tá certo, como se diz esse ditado. E o Vasco ele precisa, para equilibrar essa balança, para que no time principal tenham jogadores melhores que a base e a base não sirva como uma salvação, mas uma reposição, uma ajuda, um sustento, um auxílio, o Vasco precisa contratar. E precisa com urgência. Com urgência. E o técnico Fernando Diniz foi muito questionado com relação a isso na noite de ontem em solo equatoriano, sobre a questão de reforços, de contratação. O Vasco precisa ou não contratar? Qual é a situação atual da diretoria Cruz Maltina com relação a dinheiro, investimento? O que o Fernando Diniz próprio pensa sobre isso? Ele respondeu e eu trago as palavras dele a você aqui, neste Boa Noite Gigante. Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Tem nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá, que a gente não tem condição financeira para trazer. Porque é caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes, e a gente precisa trazer poucos jogadores, jogadores que venham com o que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. A gente hoje, o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Amigo torcedor vascaíno, foi como você viu aí, né? Fernando Diniz, enfim, cobrou. Só não vê quem não quer. O Fernando Diniz, ele falou pela primeira vez sobre o comando técnico do Vasco de uma forma mais incisiva sobre a necessidade que o Vasco tem de reforço. Ele disse, né? Não tem caixas bruxas. Quando eu vim para cá, já sabia da limitação financeira. Existe um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta. A gente não tem o dinheiro para contratar. Eu gostaria de trazer jogadores para cá que não temos condições financeiras. Então, para bom entendedor, minha palavra basta. O Diniz, ele praticamente pediu socorro. Ele falou, eu quero reforço. Mas eu não consigo ter o jogador que eu quero porque o Vasco não tem condição de pagar. Exatamente isto que o técnico Fernando Diniz falou na entrevista coletiva. Então, é um clima tenso. É complicado. É difícil o atual momento do nosso Vasco. Alô, Pedrinho. Pega empréstimo, vai atrás, tira de onde tiver que tirar. Mas se não contratar, vai dar ruim. Se não contratar, vai dar ruim. Do jeito que tá, amigo torcedor vascaíno, nitidamente não dá pra ficar. Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários sobre o que você acha desse atual momento do nosso Cruz Maltino. E falando, inclusive, em reforço, ontem o técnico Fernando Diniz ele foi perguntado sobre um jogador chamado Alan Gabriel Saldívia Vasquez, mais conhecido apenas como Alan Saldívia. Jogador de 23 anos, zagueiro, cria das categorias de base do Defensor Sporting do Uruguai. Ele, que é uruguaio, inclusive, devido ao destaque que teve vestindo a camisa do Torque, ele chegou ao Colo-Colo e foi comprado pelo clube chileno, onde hoje é titular absoluto, tá? Titular absoluto do sistema defensivo do Colo-Colo. Nessa última semana, a imprensa chilena informou sobre esse interesse do Vasco na contratação de Alan Saldívia. Informações é que o Colo-Colo estaria pedindo cerca de 3 milhões de dólares, no entorno hoje, né, de 15 milhões de reais, pela venda dos direitos econômicos do jogador. O Vasco se interessou por essa contratação
propôs ao Colo-Colo até mesmo uma ida de Jean Davi Menezes, uma troca, mas é claro, né, um valor pela contratação de Alan Saldivia. As coisas de fato chegaram a avançar nestes últimos dias, mas até o momento não houve um desfecho. Ele é um dos nomes hoje mais valorizados, tá, do Colo-Colo. Mas para chegar precisa fazer um considerável investimento. Nitidamente hoje, depois de um primeiro momento, a diretoria do Vasco entender que não era necessário reforçar o seu sistema defensivo, as coisas mudaram, né? Que o Vasco está passando a procurar jogadores para sua defesa e o Alan Saldivia é um caso claro disso. Alan Saldivia, que é destro, atua pelo lado direito do campo, hoje onde tem João Vitor como titular, o zagueiro de 45 milhões de reais, que nitidamente não vale nem 10. Essa é a grande realidade. E o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre isso. Ele praticamente confirmou. Revelou sim que gosta muito do nome, entretanto, mais uma vez falou sobre a questão financeira. Se liga só. Eu joguei contra, é um jogador que eu gosto muito, Saldivia, mas essas contratações é de interno. A gente não vou falar de nomes, a gente está trabalhando internamente nas necessidades que a gente acha no elenco. Mas é um jogador que eu gosto. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Tende a ser sim uma novidade. É um nome que interessa ao Vasco, é uma possibilidade sim de contratação. É um atleta de destaque que o Fernando Diniz, como trouxe aí nas imagens, gosta do jogador, mas a barreira financeira impede e o Vasco tenta costurar um acordo que seja favorável tanto ao Colo-Colo financeiramente quanto também ao nosso Cruz Maltino. Bom nome? Deixe a sua opinião nos comentários. Amigo torcedor, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo, né, dessa quarta-feira. E já já eu tô aí de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!